Salve, salve! Band Mulher começando ao vivo nesta quinta-feira. Seja muito bem-vinda e muito bem-vinda. É um prazer estar na sua companhia para a gente bater aquele papo. E você sabe que aqui no Band Mulher a gente sempre aprende alguma coisa nova. Se liga nessa novidade, inclusive. Agora o Band Mulher fica ao vivo também no Instagram da Band Bahia. Então, se você não puder assistir pela televisão, fica ligado no celular e aproveita para seguir @Band Bahia e @BandMulherBA. Já anote aí o nosso WhatsApp, o número é 71999719009. Esse é o telefone para você mandar a sua mensagem, a sua pergunta, que a gente responde ao vivo no programa, hein? Manda também uma foto sua assistindo o Band Mulher, que eu quero te conhecer e vou colocar sua foto aqui na tela da Band. Aí me diz de onde você fala e manda a sua foto. Hoje é dia de Moda Mais com Ana Libório, tem ainda nosso quadro Bem Casado, hoje recebendo o estilista Elcimar Badu, falando sobre vestidos para a noiva e para os noivos também. E aqui no estúdio a gente tem um assunto bem sério para conversar. Mais uma vez vamos falar sobre a questão da violência contra a mulher. E a pergunta é: meu companheiro me bateu, o que fazer? Os números mostram que grande parte da violência cometida contra as mulheres, os agressores são os maridos, os companheiros, os namorados. E essa realidade torna ainda mais difícil a denúncia. Aqui no estúdio a gente fala sobre isso. Eu recebo a delegada titular da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Periperi, Simone Moutinho. Olá, Simone, tudo bom? Olá, boa tarde. Bem-vinda. A advogada criminalista Daniela Portugal também é nossa convidada. Daniela, que é presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB. Tudo bem, Daniela? Tudo Seja bom, muito bem-vinda. Obrigada. E a psiquiatra, a doutora Fabiana Neri, também é nossa convidada. Tudo bem, doutora Fabiana? Tudo bem. Prazer recebê-la novamente aqui no Band Mulher. Prazer é nosso. Muito obrigada pela presença de vocês. E lembrando que você pode mandar sua pergunta para o nosso WhatsApp, manda sua foto nesse número que vai aparecer aí na sua tela. Olha só, ontem, dia 7 de agosto, a Lei Maria da Penha completou 13 anos. A lei que serve para proteger as mulheres contra a violência leva o nome dessa cearense aí que sofreu tentativa de homicídio 2 vezes cometidas pelo marido. Na primeira, ele simulou um assalto e atirou pelas costas de Maria da Penha enquanto ela dormia, deixando-a paraplégica. Depois disso, ele tentou eletrocutá-la durante o banho. É uma história muito triste, mas que serviu como exemplo de luta por justiça. Apesar dos avanços trazidos pela lei, não temos muito o que comemorar. É crescente o número de mulheres mortas no Brasil. Segundo o Atlas da Violência de 2019, quase 5.000 mulheres foram assassinadas em 2017. Esse é o maior número em 10 anos. 150 mulheres são espancadas por hora no país. Por hora. 80% dos casos de agressão são cometidos pelos parceiros das vítimas. Bom, baseado nesses dados, que de fato são bem alarmantes, queria começar com você, Daniela. 68% das mulheres ali que sofrem algum tipo de agressão, elas têm muito medo de denunciar. Na verdade, elas não chegam a realizar a denúncia. E isso tem muito a ver com essa questão, né? Muitas vezes o parceiro, o companheiro, o namorado é o próprio agressor. Exatamente. E outro fator que também contribui para o medo dessas mulheres em denunciar é o contraste entre o número de agressões e o número, por exemplo, de homens que estão cumprindo pena por lesão corporal à mulher. Sim. Se a gente analisa os relatórios do Infopem, a gente vai ver, por exemplo, que nós temos menos de 10.000 pessoas cumprindo pena por lesão doméstica. O que significa dizer que essas inúmeras lesões que acontecem, né, elas até são apuradas no âmbito das delegacias, mas à medida, né, que os fatos chegam ao sistema judiciário propriamente dito, esse caso vai prescrever ou simplesmente vai ser engavetado, esse caso ele não chega ao final. Então essa mulher ela não confia no nosso sistema de proteção. Muito bem, ó, deixa eu colocar na tela alguns dados que são super importantes aqui para nosso papo de hoje. Põe aí, por favor, aí para mim essas informações. 4.963 brasileiras foram mortas em 2017, o maior registro em 10 anos. A taxa de assassinatos de mulheres negras cresceu quase 30%, enquanto a de mulheres não negras subiu 4,5%. Próxima informação. Entre 2012 e 2017, o número de assassinatos de mulheres na própria casa por arma de fogo aumentou 28,7%. E a próxima informação, 68% das mulheres abrem mão de continuar com a queixa contra os seus agressores. 52% das mulheres que foram vítimas de agressão no último ano
não denunciaram. Então, são informações importantes, delegada. A primeira ali cresceu bastante, é um dado muito alto, né, de mulheres que são agredidas, violentadas dentro da sua própria casa, principalmente por arma de fogo. Qual é a realidade? O que é que você vê hoje, estando na delegacia? Bom, na verdade, embora os dados pareçam alarmantes, são enormes mesmo, eu tenho constatado na delegacia que a mulher tem registrado a ocorrência muito antes de chegar à lesão corporal. Hoje, por inúmeras campanhas, um trabalho de rede, ela hoje, quando é meramente admoestada moralmente, ou quando ela sente que está psicologicamente abalada, ela vai à delegacia e procura uma medida protetiva. Note, eu acho que toda essa campanha mesmo, feita em todo esse nosso trabalho, tem levado a mulher a chegar na delegacia. De fato. Eu quero uma medida protetiva. Eu preciso, ela está informada. Ela já chega hoje. com esse pedido. Ela está informada hoje. Eu tenho visto esse lado proativo bem positivo. Então, essa mulher, por exemplo, que está em casa, nos assistindo agora, e que já apanhou do marido em alguma situação, se não foi uma agressão física, mas foi uma agressão verbal, uma agressão psicológica, ela deve ir à delegacia e dar queixa? Sim. Na verdade, o momento de registrar a ocorrência, de noticiar o fato à polícia, é justamente quando as agressões morais começam. Por quê? Porque a medida quando protetiva... começam os xingamentos, sim, né? Quando começam os xingamentos, quando começam os ciúmes exacerbados, a primeira sacudidela ou uma ameaça de que vou lhe bater, vou lhe matar. Bom, essa aí já é hora grave, já está na hora de chegar na delegacia. Porque chegando lá, você consegue uma medida protetiva. A mulher subscreve, assina um requerimento de medida protetiva, que é despachado em, no máximo, 48 horas pelo plantão judiciário. E o que acontece? Essa medida vai salvar a vida dela e a vida do agressor também, que não vai mais adiante. Muito bem. Doutora Fabiana, essa mulher que passa por um tipo de violência dentro da sua própria casa, né, com um companheiro, ela, obviamente, além das marcas físicas, ela traz marcas psicológicas muito fortes. Ela está com o seu psicológico muito afetado. E ela precisa, de alguma forma, se fortalecer também para ir à delegacia prestar queixa, né? O que fazer? Isso é uma coisa super importante, Pamela, porque você tem questões de personalidade muito relacionadas a essa situação. Tanto questões de personalidade que, na verdade, vão fazer com que você entenda por que aquela pessoa está naquela situação. Quantas vezes a gente se pergunta, poxa, mas será que podia ter feito alguma coisa antes e não ter deixado chegar nesse nível? Sim. Mas você tem personalidades dependentes, dificuldade de lidar com a baixa autoestima, você tem uma série de questões. E uma vez acontecendo, tanto a agressão física, verbal, moral, você também tem um impacto importante na sua personalidade e não só nisso, em relação a sintomas ansiosos, por exemplo. O medo de que volte a acontecer. Já tive caso, por exemplo, de esposas que foram esganadas pelo marido ou pelo companheiro e que ficaram com sintomas de ataques de pânico, por exemplo, relacionados a situações, a ambientes confinados, por exemplo. Então, você tem tanto o antes da agressão, questões de personalidade que vão justificar, o que vão fazer entender o contexto daquela situação, como situações posteriores de sintomas mesmo ansiosos, depressivos relacionados. E aí você me pergunta, poxa, como ajudar? O que fazer? O apoio psicológico é super importante, então essas mulheres terem acesso a serviços de saúde que possam ajudá-la a fortalecer essa personalidade e a esse entendimento. E o papel da família também é super importante de ajudar essa pessoa a procurar ajuda. Muito bem, Áusia, pode mandar sua pergunta, tá? 71999719009, eu já estou recebendo algumas aqui no celular, daqui a pouco eu vou fazer. Mas agora eu vou dar uma pausa rapidinho aqui nesse assunto, porque o Salão Samarina tem um recado pra gente. Muito bem, olha, nós voltamos a falar sobre a questão da violência contra a mulher. Eu estou aqui agora com a advogada Laina Crisóstomo. Laina é uma das fundadoras do coletivo Tamo Juntas, que é um coletivo que presta assessoria jurídica, psicológica, social e pedagógica gratuitas a mulheres em situação de violência. Pode entrar mais um pouquinho, tudo bem, Laina? Seja muito bem-vinda. Prazer. A gente veio aí da conversa com a doutora Fabiana, ela falou exatamente sobre a importância de procurar ajuda psicológica, ajuda judiciária, também tirar dúvidas, né? Quais são os meus direitos. O coletivo faz muito esse papel, né? Como é que funciona? Sim, na verdade a gente nasce com a proposta de atender mulheres numa perspectiva jurídica, né? E aí, enfim, é muito bacana quando a gente ouve a perspectiva multidisciplinar, porque a mulher que sofre violência, ela sofre de uma esfera muito ampla, né? Eu gosto de dizer que a mulher é um sujeito integral. Então ela vai sofrer na saúde, no psicológico, enfim, em todo o processo da sua vida, do social. Então, na verdade, quando a gente começa com o jurídico, a gente começa a ver que a gente não consegue dar conta de tudo. A gente começa a judicializar as situações de violência, mas ao mesmo tempo a gente percebe que essa mulher precisa de um acolhimento,
seja um fortalecimento, precisa retomar os vínculos, né? Ela se afasta da família, ela se afasta dos amigos, muitas vezes para de estudar, deixa de ter sonhos. Então, na verdade, o que a gente quer é que essa mulher continue seguindo a vida, mas que consiga identificar, né? Como a própria delegada falou, que ela consiga identificar no próximo relacionamento. E isso só vai fazer com que ela se fortaleça e siga uma vida sem violência. Exato, para ela sair desse ciclo de violência, né? Agora, como é que faz? Liga para o coletivo? Como é que participa? Como é que busca essa ajuda? Então, hoje a gente tem algumas redes, né, que as pessoas podem fazer contato. A gente tinha um número de WhatsApp, e aí, enfim, é muito bacana, inclusive, poder falar isso, porque a gente tinha um número de WhatsApp que acabou sendo muito divulgado. Sim. E a gente não conseguiu dar conta. Encheu, né? A gente continua tendo um número de WhatsApp, agora um número novo, então a gente pede às pessoas que entrem em contato através ou do Instagram da gente, @tamojuntas, ou através do Facebook, a nossa fanpage, Tamo Juntas, ou também através do nosso site, tamojuntas.org.br. No próprio site tem um formulário de contato. Então a pessoa pode dizer de que estado fala, porque a gente não está só em Salvador, de que estado fala, como é que a gente consegue direcionar para as nossas voluntárias e poder ser atendida e acolhida site pelo coletivo. Aparece aqui na sua tela, tá? Mas também pode ser pelo Instagram, como a Lana falou, @tamojuntas, né? Isso, e também pela página no Facebook, Tamo Juntas. Laina, como você já disse, o WhatsApp ficou lotado de denúncias, de procura, de pedidos de ajuda. A procura de fato é muito grande, né? Quando a gente percebe, quando a gente entra nessa questão da violência contra a mulher, a gente percebe quanto ainda temos que ajudar, que combater, que divulgar, né? E eu acho que o mais bacana é fazer com que as mulheres entendam que elas não estão sozinhas. Eu acho que isso é fortalecedor, assim. Quando a gente vê mulheres que passam 20 anos num relacionamento abusivo e que conseguem falar sobre a sua dor sem serem julgadas, isso faz muita diferença, né? Muitas mulheres, a sociedade inteira já apontou pra ela dizendo: você apanha porque você gosta, você tem dedo podre, né? Sempre assim. Mas ninguém tá ali pra segurar na mão e dizer: então, eu vou na delegacia junto com você, eu posso ser sua testemunha, eu vi quando ele te bateu. Parece que é um lema, é um ditado, né? Em brigas de marido e mulher, ninguém mexe a Não mulher. existe. Todo mundo diz: ah, mas não existe mais isso, mas ainda tem muita gente que é muito omissa a essa situação, né? Então, se a gente ouvir um grito da vizinha, que a gente ligue 190, que a gente ligue 180, que a gente faça a nossa parte para que esse mundo seja um mundo mais justo. Por nós, mas também pelas outras, né? Muito bem. Para as futuras gerações. Tamo juntas, tá? Tamo juntas mesmo. Muito obrigada. Tá, e todas as informações, busca ajuda sempre. Olha só, a gente vai fazer um rápido intervalo. Aproveita para mandar sua foto, a sua pergunta. Band Mulher está de volta. Hoje estamos falando sobre a questão da violência contra a mulher e a pergunta é: meu companheiro me bateu, e agora o que fazer? Bom, Daniela, os homens batem nas mulheres, são inúmeras as justificativas que eles usam, né? Não são motivos, porque não existe nenhum motivo que justifique um homem bater numa mulher, mas as justificativas dadas por ele. Muitas vezes é por ciúmes, muitas vezes por essa questão da posse, que também vem dos ciúmes, mas também vem a questão da honra, né? Essa mulher que eu acho que está me traindo, ela está ferindo a minha honra. No direito, como é que se configura isso? Olha, se a gente analisa dentro de uma perspectiva histórica, essas motivações, por muitos anos, marcaram dentro dos nossos diplomas jurídicos, né, dentro das nossas leis, a exclusão da responsabilidade desse agressor. Sim. Né? Então, a gente tem, por exemplo, a legítima defesa da honra como argumento que iria excluir a responsabilidade desse agressor. Hoje em dia, essas situações, elas não são mais fundamentos para excluir responsabilidade de ninguém. Muito pelo contrário, eventualmente até esse ciúme pode ser entendido como um elemento que vai caracterizar a torpeza ainda maior daquele crime, né, naquela conduta. Agora, o artigo 121 do Código Penal, que cuida do homicídio, ele ainda traz a figura do homicídio provocado em virtude de uma injusta provocação da vítima sob domínio de violenta emoção. Aí a gente precisa dar a essa lei uma interpretação que compreenda o que é a violência de gênero e que as mulheres são as principais vítimas. Porque né? o feminicídio é quando a mulher morre, por exemplo, pelo fato de ser mulher, né? Exatamente, exatamente. O feminicídio, que hoje é uma nova qualificadora no crime de homicídio, vai se caracterizar quando essa mulher é assassinada em virtude da sua condição de sexo feminino, né? Que vai ser ou o caso de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, essa mulher assassinada em situação de violência doméstica, essa é uma prática de feminicídio. Ou então, mesmo fora do ambiente doméstico, a mulher que vem a ser assassinada por ser mulher, por exemplo, numa disputa, numa relação de trabalho,
né, numa promoção e venha sofrer, né, uma prática de homicídio nessas circunstâncias, pelo simples fato de ser mulher, também caracteriza feminicídio. Exatamente. Muito bem. Bom, como a gente falou no início do programa, 68% das mulheres abrem mão de continuar com a queixa contra os seus agressores. Queria saber da delegada Simone se isso se você presencia isso, né? Mulher que entra com a queixa e depois ela desiste, vai lá, retorna à delegacia para retirar a queixa. É muito comum? Na verdade, quando a mulher noticia o fato à polícia, algumas vezes ela retorna e diz que ela quer retirar a queixa. Tá. Eu não quero que ela leia assim, eu não quero prosseguir com isso. Por quê? Uma porque ela reata o romance, ou outra porque ela tem independência econômica. Tá, ela desse depende infrator. financeiramente. Outras vezes ainda porque está sendo ameaçada. Entretanto, a legislação penal não permite, né, que se tire esta queixa, ou seja, que se tire essa representação dada. Para que isto aconteça, é necessário uma audiência autônoma, em juízo, na presença do Ministério Público, do defensor e do próprio juiz, obviamente, Sim. e da mulher, para que ela explique. Eu não desejo mais, eu quero me retratar em relação àquela representação. E aí, o juiz, inclusive, pode perceber que aquela situação ela está sendo, por exemplo, ameaçada ou manipulada para se retratar daquela representação e justamente não deferir essa retratação. Então, basicamente, não uma vez que a prosseguir. queixa é dada, a mulher não pode imediatamente ir lá e retirar. Não existe isso de retirar Não a queixa. existe isso, mesmo que ela reate. Muito bem. Doutora Fabiana, a gente falou aqui sobre a questão da violência, né? Principalmente a questão da violência verbal, né? O homem começa xingando a mulher, desqualificando essa mulher para mexer com essa autoestima, para enfraquecê-la cada vez mais, né? E aí, como é importante buscar ajuda e o papel da família também, eu queria destacar um pouco, porque muitas vezes essa mulher tem medo de falar com a própria família, que gosta do parceiro, envolve os filhos ali nessa situação também. Então, como fazer para chamar a atenção sem, né, para o que está acontecendo com você e ser levada a sério mesmo, assim, sabe? É uma coisa fundamental porque você está falando de um fenômeno extremamente complexo. Não é apenas a questão da agressão física. Você tem um contexto familiar, você tem uma história que aquele casal, que aquela família viveram. Você tem a repercussão dessa separação ou de permanecer junto nessa situação em relação aos filhos e ao restante da família. Então, é um fenômeno, na verdade, extremamente complexo. E aí a questão da família é fundamental, porque ela tem que ter algum tipo de apoio. Então, a gente observa muito que mulheres que não têm apoio nenhum, ou que estão deslocadas da sua cidade, ou que não tem uma família ao redor que possa apoiá-la, elas sofrem mais. Então, nesse intuito, você ter instituições, coletivos, você ter, na verdade, ambientes onde essa pessoa, que mesmo que não tenha um suporte familiar, possa ter ajuda, é fundamental. Reconstruir a autoestima dessa mulher e ela perceber que tem saída. Geralmente as mulheres falam assim, mas eu não vejo saída. Só que às vezes tem que ter uma pessoa de fora para apontar a saída para essa pessoa. E a questão dos ciúmes também é uma outra coisa que eu queria destacar com você, porque o ciúmes muitas vezes ele é entendido como uma forma de amor, né? Eu sou ciumenta porque eu quero você, porque eu cuido de você, porque você é minha, porque eu te amo. Ciúmes não é amor, né? O ciúme é uma coisa interessante porque ele é um sentimento que ele está presente na grande maioria das culturas. Se você olhar países diferentes, você vai ter algum tipo de manifestação de ciúme. A grande questão é o limite entre o que é uma questão relacionada, às vezes, um pouco de posse, um pouco de demanda de insegurança, às vezes até do parceiro ou da parceira, em relação ao que é já um comportamento abusivo e até, às vezes, sintoma. Não querendo dizer que todo ciúme patológico e possessivo é de uma doença, mas a gente sabe que mesmo doenças na psiquiatria podem ter uma repercussão do tipo ciúme patológico. Sim. Casos de alcoolismo, por exemplo, até 30% dos indivíduos que padecem de alcoolismo podem ter manifestações de ciúme patológico, transtornos delirantes, mas isso não é a única coisa que explica esse comportamento. Tem a ver com a cultura do indivíduo, Sim. tem a ver com a história que ele viveu e, sem dúvida nenhuma, com o tipo de relação que é desenvolvida. E uma coisa que foi falada aqui hoje que é muito importante, é a gente entender de dar suporte para essa mulher para evitar que ela repita padrões. Isso Exato. é muito comum. Mesmo com uma Ela acha experiência... normal ser tratada dessa forma, Exatamente. né? Provavelmente ela cresceu num ambiente onde o tipo de relação entre o pai e a mãe era dessa maneira, ou a vizinhança era dessa maneira, e ela tende a repetir esses padrões. Muito bom, vamos voltar a falar sobre a questão da violência contra a mulher. A gente está falando hoje baseado na pergunta, meu companheiro me bateu, e agora o que é que eu faço? Queria saber da Daniela, que é advogada. Daniela, esses casos costumam demorar muito na justiça, porque é uma preocupação. Denunciei, o caso está sendo apurado, mas ele demora muito na justiça. Essa mulher pode correr algum risco durante esse processo?
As medidas protetivas de urgência, elas são mais céleres, de fato. O que são essas medidas? Dá um exemplo pra gente. No momento em que essa mulher sofre uma agressão, que ela vai a uma delegacia, vão ser pedidas medidas imediatas, como, por exemplo, o afastamento do agressor do lar, né? Dentre outras medidas, né? A mais complexa delas são os alimentos provisionais, que hoje as varas de violência doméstica não dão alimentos para essa mulher. O que é que isso significa, Sim, né? diga. Então, essa mulher depende financeiramente do marido, apanhou do marido, do companheiro, etc. No momento que ela busca o amparo, ela vai conseguir, por exemplo, o afastamento imediato dele do lar, mas ela vai ficar sem 1 centavo. Exatamente. Ela vai ficar sem 1 centavo, porque as varas de violência doméstica não vão, naquele ato, autorizar o pagamento imediato de alimentos para essa mulher. E aí ela vai encontrar um outro problema para conseguir se manter, se sustentar, né, financeiramente. Então, é muito complexo. Algumas medidas, como o afastamento, por exemplo, elas vão ser imediatamente aplicadas, né? Já outras não. Então, essa mulher ela vai enfrentar ainda... Então há aí um problema muito grave, né? Sim, Porque existe um problema muito grave. Recebe essa medida protetiva, consegue tirar esse homem de casa, mas ela não consegue se sustentar na maioria dos casos, Exatamente. né? Por isso que a gente vai ver nas estatísticas relacionadas à violência de gênero que as mulheres negras, pobres, Sim. elas vão ser mais vitimadas. Porque elas têm também, além de outros aspectos, porque aqui é muito complexo o problema, tem também a dependência financeira, muitas vezes, né? Então, é um problema que precisa ser tocado de maneira multidisciplinar. Mas os casos costumam resolver rapidamente na justiça? Eu acho que nada na justiça é tão rápido assim, né? Não. Eu acho que as medidas protetivas de urgência, já via delegacia, ou mesmo buscando o GEDEM, o NUDEM, que são, né, os órgãos do Ministério Público e da Defensoria Sim. Pública, além da DEAN, as medidas protetivas de urgência, elas conseguem ser efetivamente céleres. Para o processo chegar ao fim, por exemplo, com a punição do agressor, fazendo esse agressor cumprir pena, Sim. aí você vai enfrentar realmente uma história sem fim, e é justamente por isso que hoje a gente tem, né, pelo menos pelos dados oficiais, menos de 10 mil pessoas cumprindo pena por lesão doméstica. Nossa. Bom, delegada, é papel da delegacia também encorajar essa mulher e dar atenção a essa mulher para que ela tenha coragem de fazer a queixa, permanecer nessa queixa, para que ela possa se cuidar também, né? Para ela possa ter alguma estratégia de proteção, né? Sim. A Polícia Civil, na verdade, tem estimulado muito as ações sociais dentro das DEANs. Lá na DEAN de Periperi, a gente tem 2 projetos. Um deles chama-se Maria no Bairro. O projeto Maria do Bairro é uma espécie de capacitação de líderes comunitários. Notem, a área territorial da DEAN de Periperi é uma área dominada pelo tráfico de droga, uma Sim. área de periférica. Então, fazer com que essas mulheres tenham coragem de denunciar, e porque elas vão voltar para a realidade dela depois daquilo, é muito difícil. Como ganhar a confiança dessas pessoas? Exato. Através de líderes comunitários. Essas pessoas, elas têm influência nas Nos bairros, nas comunidades. localidades. Então, essas pessoas são capacitadas. Uma mulher, muitas vezes, é estuprada, ela não sabe que é estuprada. Muitas mulheres não sabem, elas sofrem violência psicológica, agressões morais, a vida toda. Elas ficam doentes, ela tem câncer, ideia de suicídio pro resto da vida toda. Elas são entristecidas, sem coragem de viver, de ir para frente, Sim. de lutar. E não sabem por que é, porque elas sofrem violência doméstica. E não sabem o que está Não acontecendo. sabe o que está né? Não sabe acontecendo. identificar. Até que chegue a lesão corporal, o tapa ou a tentativa de feminicídio, tá? Então, no Maria do Bairro a gente faz uma ação multidisciplinar, tá? A gente conversa sobre a Lei Maria da Penha, Certo. e essas agentes comunitárias, elas servem de agentes multiplicadores. Certo. E há o projeto Abraço também, que esse é uma ideia de ressocializar os infratores. Aqueles que foram autuados em flagrantes e gozam liberdade provisória, eles são chamados à delegacia e para uma ação reflexiva, multidisciplinar, psicossocial. E no sentido de que ele responde um questionário e se pergunta por que daquela conduta, por que ele é machista, o que é machismo, e ao final também se quer um agente multiplicador. Muito bem, ó, o Band Mulher de hoje fica por aqui. Queria agradecer imensamente a presença e a participação de vocês aqui no estúdio. A gente está sempre falando sobre a questão da violência contra a mulher aqui, porque a gente acredita que a melhor forma de combater essa questão é através da educação, é mudando a nossa cultura, é conversando com esses homens, chamando ele para serem de fato os nossos parceiros, os nossos companheiros. Uma ótima tarde para você. Amanhã estamos de volta, vamos falar sobre transição capilar, hein? Eu espero por você. Uma ótima tarde, até lá. Tchau.